Era uma vez um homem enviado por Deus, um homem cujo nascimento foi anunciado por anjos, cuja vida foi marcada por sinais celestiais. Ele não era o Messias, mas foi escolhido para preparar o caminho. Quem era esse homem? O que ele fez para merecer tamanha missão? Sua história começa no silêncio do deserto, mas ecoa até os dias de hoje. Prepare-se, pois você está prestes a conhecer a vida de São João Batista, o precursor de Cristo. Uma história de fé, milagres e uma missão que mudou o rumo da humanidade. Mas atenção, nem tudo foi fácil. Sua vida foi marcada por desafios, perseguições e um destino que muitos não compreenderam. Por que ele foi tão importante? O que ele fez para se tornar santo? E como seus milagres continuam a inspirar milhões ao redor do mundo? Acompanhe-me nesta jornada e descubra os segredos de um dos maiores santos da história. Antes de mergulharmos na história de São João Batista, vamos fazer uma pausa. Vamos refletir sobre a importância da fé e da preparação, assim como ele fez. Convido você, onde quer que esteja, a unir-se a mim em uma oração. Feche os olhos, acalme o coração e repita comigo. São João Batista, precursor de Cristo, que preparaste os caminhos do Senhor com humildade e coragem, intercedei por nós. Ajudai-nos a encontrar a luz em meio às trevas, a fortalecer nossa fé e a cumprir nossa missão com amor e dedicação. Amém. Que esta oração nos guie ao longo desta jornada. Agora vamos conhecer um pouco mais sobre a vida desse homem extraordinário. São João Batista nasceu em uma época de grande expectativa. Seus pais, Zacarias e Isabel, eram idosos e não podiam ter filhos. Mas um dia, o anjo Gabriel apareceu a Zacarias no templo e anunciou que ele teria um filho, que seria grande diante do Senhor. Esse filho seria João, o Batista. O nascimento de João foi um milagre em si, pois Isabel já era estéril e avançada em idade. Quando João nasceu, Zacarias, que havia ficado mudo por duvidar da promessa de Deus, recuperou a voz e profetizou que seu filho seria o precursor do Messias. Imagine a cena. Um casal idoso, cheio de fé, recebendo a notícia de que seriam pais, de um profeta. João não era apenas uma criança, ele era a esperança de um povo que ansiava pela salvação. João cresceu e foi para o deserto. Lá, ele se preparou para a sua missão. Vestia-se com peles de camelo e alimentava-se de mel e gafanhotos. O deserto era seu refúgio, mas também seu campo de batalha. Foi ali que ele encontrou a força para pregar a vinda do Messias. Suas palavras eram como fogo, queimando no coração daqueles que o ouviam. Ele batizava no Rio Jordão, purificando as almas para a chegada de Jesus. O deserto não era apenas um lugar físico, era um símbolo de renúncia, de preparação espiritual. João sabia que sua missão era maior do que ele mesmo. Ele era a voz que clamava no deserto, anunciando a luz que viria. Um dos momentos mais marcantes da vida de João Batista foi o batismo de Jesus. Quando Jesus chegou ao Rio Jordão, João reconheceu imediatamente quem ele era. Ele disse: "Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim?" Mas Jesus insistiu, e no momento em que foi batizado, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu como uma pomba. Uma voz do céu disse: "Este é o meu filho amado em quem me comprazo." Esse foi o primeiro grande milagre associado a João Batista, o reconhecimento de Jesus como o Filho de Deus. Ele não apenas anunciou a vinda do Messias, mas testemunhou sua glória. Esse momento marcou o início da missão de Jesus e confirmou a importância de João como seu precursor. João Batista não era um homem comum. Sua voz ecoava pelo deserto, chamando as pessoas ao arrependimento. Ele não pregava para agradar os poderosos ou para ganhar fama. Sua mensagem era direta e poderosa. Arrependei-vos, porque o reino dos dois céus está próximo. Multidões vinham até ele de todas as partes da Judeia para serem batizadas no Rio Jordão. Eram pessoas simples, pecadores, soldados, fariseus. Todos buscavam algo maior, algo que João prometia: a vinda do Messias. Imagine a cena. Um homem vestido de forma simples, com um olhar firme,
e uma voz que não deixava dúvidas. Ele não oferecia conforto material ou promessas vazias. Ele oferecia a verdade, por mais dura que fosse. E as pessoas sentiam que ali, naquelas águas do Jordão, algo extraordinário estava para acontecer. João Batista era a ponte entre o Antigo e o Novo Testamento. Ele era o elo que unia as profecias à sua realização. Sua missão era clara: preparar os corações para a chegada de Jesus. E ele fez isso com uma dedicação que poucos entenderam na época. Mas nem todos aceitavam a mensagem de João. Os fariseus e saduceus, líderes religiosos da época, foram até ele com desconfiança. Eles questionavam sua autoridade e seu direito de batizar. João, porém, não se intimidou. Ele os chamou de raça de víboras e perguntou: quem vos ensinou a fugir da ira que está por vir? Ele sabia que muitos deles estavam ali por aparência, não por fé. João exigia frutos de arrependimento. Ele dizia: não basta dizer que são filhos de Abraão. Deus pode fazer surgir filhos a Abraão destas pedras. Suas palavras eram duras, mas necessárias. Ele estava preparando o caminho para Jesus, e isso incluía confrontar a hipocrisia e o orgulho. Esse confronto com os fariseus e saduceus mostra a coragem de João Batista. Ele não temia os poderosos. Sua lealdade era para com Deus, e ele cumpriu sua missão com integridade, mesmo sabendo que isso poderia custar-lhe a vida. Um dos momentos mais marcantes da vida de João Batista foi o batismo de Jesus. Quando Jesus chegou ao Rio Jordão, João ficou surpreso. Ele sabia quem Jesus era e disse: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus respondeu: deixa por enquanto, pois assim nos convém cumprir toda a justiça. No momento em que Jesus foi batizado, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu como uma pomba. Uma voz do céu declarou: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Esse foi um milagre extraordinário, uma confirmação divina da missão de Jesus. E João Batista teve o privilégio de testemunhar esse momento. Esse evento não apenas confirmou a divindade de Jesus, mas também destacou a importância de João Batista como seu precursor. Ele não apenas anunciou a vinda do Messias, mas também o apresentou ao mundo. Foi um momento de profunda conexão entre o céu e a terra, e João estava no centro dele. Apesar de sua dedicação, João Batista enfrentou grandes desafios. Ele denunciou o casamento ilegítimo de Herodes com Herodias, a esposa de seu irmão. Por causa disso, Herodes ordenou a prisão de João. Ele foi levado para uma cela escura e fria, longe do Rio Jordão, longe das multidões que o ouviam. Imagine a solidão de João naquela prisão. Ele, que havia vivido no deserto, agora estava confinado entre 4 paredes. Ele, que havia pregado com tanta coragem, agora estava silenciado. Mas mesmo na prisão, João não perdeu a fé. Ele enviou mensageiros a Jesus para perguntar: és tu aquele que havia de vir, ou devemos esperar outro? Jesus respondeu com palavras de conforto: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Essa resposta fortaleceu a fé de João. Ele sabia que sua missão estava cumprida, mesmo que o custo fosse alto. O destino de João Batista foi trágico, mas glorioso. Durante um banquete, a filha de Herodias dançou para Herodes e agradou tanto o rei que ele prometeu dar-lhe qualquer coisa que pedisse. Influenciada pela mãe, ela pediu a cabeça de João Batista em uma bandeja. Herodes, embora relutante, cumpriu a promessa. João foi decapitado na prisão, e sua cabeça foi entregue à jovem. Foi um fim cruel para um homem que dedicou sua vida a preparar o caminho para Jesus. Mas sua morte não foi em vão. Ela mostrou o preço da verdade e da coragem em um mundo cheio de injustiça. João Batista foi mais do que um profeta. Ele foi um mártir. Sua vida e sua morte testemunharam a verdade e abriram o caminho para a salvação. Ele foi o último e maior dos profetas do Antigo Testamento, e sua missão continua a inspirar milhões até hoje. Após o martírio de João Batista, seus discípulos tomaram seu corpo e o sepultaram com grande reverência.
Eles sabiam que estavam enterrando não apenas um homem, mas um profeta, um mártir, um santo. A morte de João chocou muitos, mas também fortaleceu a fé daqueles que acreditavam em sua mensagem. Sua sepultura tornou-se um local de peregrinação, onde pessoas iam para honrar sua memória e buscar inspiração em sua vida de dedicação a Deus. João Batista não foi esquecido. Sua morte foi apenas o início de um legado que atravessaria séculos. Ele havia preparado o caminho para Jesus em vida e continuaria a fazê-lo mesmo após sua partida. Logo após sua morte, relatos de aparições e milagres associados a João Batista começaram a surgir. Muitos afirmavam ter visto sua figura nas margens do Rio Jordão, onde ele havia batizado Jesus. Outros diziam que ele aparecia em sonhos, oferecendo conselhos e conforto. Essas aparições não eram meras lendas. Eram sinais de que João continuava a interceder pelos fiéis, mesmo do céu. Um dos primeiros milagres atribuídos a João foi a cura de um jovem que sofria de uma doença grave. A família do jovem orou fervorosamente a São João Batista. E em uma noite, o jovem teve um sonho no qual João lhe dizia: "Levanta-te, você está curado." No dia seguinte, o jovem acordou completamente restaurado. Esse milagre espalhou-se rapidamente, aumentando a devoção a João Batista. A santidade de João Batista sempre foi reconhecida pelos cristãos, mas foi em inserir ano que o Papa, inserir nome do Papa, oficializou sua canonização. Esse foi um momento histórico, pois confirmou o que muitos já sabiam. João Batista era um santo, um homem escolhido por Deus para uma missão única. O Papa destacou a humildade, a coragem e a dedicação de João Batista como exemplos para todos os cristãos. Ele disse: "João não era a luz, mas veio para testemunhar a luz. Sua vida nos ensina que a verdadeira grandeza está em servir a Deus e aos outros, mesmo quando isso exige sacrifício." A canonização de João Batista não foi apenas um ato formal. Foi um reconhecimento de sua importância eterna. Ele não era apenas um profeta do passado, era um intercessor do presente, um santo que continuava a inspirar e a abençoar os fiéis. Ao longo dos séculos, inúmeros milagres foram atribuídos à intercessão de São João Batista. Um dos mais famosos ocorreu em inserir local e ano, quando uma comunidade inteira foi salva de uma seca devastadora após orações fervorosas a João. Chuvas milagrosas caíram, enchendo os rios e salvando as plantações. Os moradores atribuíram o milagre à intercessão de São João Batista e ergueram uma capela em sua homenagem. Outro milagre notável aconteceu com uma mulher que sofria de infertilidade. Ela e seu marido rezaram por anos, pedindo a intercessão de São João Batista. Certa noite, ela sonhou com João, que lhe disse: "Você será mãe." Poucos meses depois, ela engravidou e deu à luz um menino saudável. Em agradecimento, a família dedicou o filho a São João Batista e tornou-se devota fervorosa. Esses milagres mostram que São João Batista continua vivo no coração dos fiéis. Ele não apenas preparou o caminho para Jesus em vida, mas continua a abrir caminhos para aqueles que buscam sua intercessão. Hoje, São João Batista é celebrado em todo o mundo, especialmente no dia 24 de junho, data de seu nascimento. Essa festa, conhecida como a Festa de São João, é marcada por missas, procissões e celebrações populares. Em muitos lugares, fogueiras são acesas em sua homenagem, simbolizando a luz que ele trouxe ao mundo. Mas a festa de São João não é apenas uma tradição, é uma expressão de gratidão e fé. É um momento para lembrar sua vida, seus ensinamentos e seus milagres. É uma oportunidade para renovar nossa devoção e pedir sua intercessão em nossas vidas. São João Batista nos ensina que cada um de nós tem uma missão. Podemos não ser chamados para algo tão grandioso quanto preparar o caminho para o Messias, mas somos chamados a viver com fé, coragem e humildade. Ele nos mostra que mesmo nas dificuldades, podemos confiar em Deus e cumprir nosso propósito. A figura de São João Batista inspirou artistas ao longo dos séculos. Desde os afrescos das catacumbas romanas até as obras-primas do Renascimento, ele foi retratado como um homem austero,
vestido com peles de camelo, apontando para o céu ou para Jesus. Artistas como Leonardo da Vinci, Caravaggio e Rafael capturaram sua essência, destacando sua humildade e sua missão divina. Uma das representações mais famosas é a pintura de Caravaggio, São João Batista. Nela, João aparece como um jovem contemplativo, segurando uma cruz de madeira. A luz que incide sobre ele simboliza a iluminação espiritual que ele trouxe ao mundo. Essa obra, como muitas outras, nos lembra que João não era apenas um profeta. Ele era um farol de esperança. A arte nos ajuda a entender a profundidade da missão de João Batista. Ela nos mostra que ele não era apenas um personagem histórico, mas um símbolo de fé e dedicação que continua a inspirar gerações. Influência de São João Batista também se estende à música e à literatura. Grandes compositores como Johann Sebastian Bach dedicaram obras a ele. A cantata Cristo unser Herr zum Jordan kam, Cristo, Nosso Senhor, veio ao Jordão, celebra o batismo de Jesus e o papel de João como precursor. Na literatura, escritores como Dante Alighieri o mencionam em A Divina Comédia, onde ele é retratado como um guia espiritual. Essas homenagens mostram que João Batista não foi apenas uma figura religiosa, ele se tornou um ícone cultural. Sua vida e sua mensagem inspiraram artistas a criar obras que transcendem o tempo, levando sua história a pessoas de todas as épocas e lugares. João Batista nos ensina que a verdadeira arte nasce da fé e da busca pelo divino. Ele nos lembra que, mesmo em um mundo cheio de distrações, podemos encontrar beleza e significado naquilo que é sagrado. Em muitas partes do mundo, a festa de São João Batista é celebrada com grande entusiasmo. No Brasil, por exemplo, as festas juninas são marcadas por fogueiras, danças e comidas típicas. Essas celebrações têm raízes profundas, remontando à tradição cristã de honrar o santo que anunciou a luz do mundo. Imagine as praças iluminadas pelas chamas das fogueiras, as pessoas dançando ao som da sanfona, as crianças se divertindo com balões e fogos de artifício. Tudo isso é uma homenagem a São João Batista, um santo que continua a unir comunidades e a trazer alegria aos corações. Essas tradições mostram que a fé não está confinada aos templos. Ela se manifesta na vida cotidiana, na cultura e nas relações humanas. São João Batista nos ensina que a verdadeira devoção é celebrada com amor e união. A influência de São João Batista não se limitou à religião e à cultura. Ela também moldou a história. Durante a Idade Média, muitas ordens religiosas foram fundadas em sua honra, como os Cavaleiros de São João, que dedicaram suas vidas a proteger os peregrinos e a espalhar a fé cristã. Essas ordens deixaram um legado de coragem e serviço que perdura até hoje. Além disso, João Batista inspirou movimentos de reforma espiritual ao longo da história. Sua mensagem de arrependimento e preparação ecoou em figuras como São Francisco de Assis e Martinho Lutero, que buscaram renovar a fé e a prática cristã. João Batista nos mostra que uma vida dedicada a Deus pode ter um impacto que transcende gerações. Ele nos lembra que, mesmo em tempos de crise, a fé pode ser uma força transformadora. Hoje, em um mundo marcado pela incerteza e pela busca por significado, a figura de São João Batista continua relevante. Ele nos desafia a viver com integridade, a buscar a verdade e a preparar o caminho para aquilo que é sagrado em nossas vidas. Seja na arte, na cultura ou na história, João Batista nos lembra que cada um de nós tem uma missão. Podemos não ser chamados para algo tão grandioso quanto ele, mas somos chamados a fazer a diferença onde estamos, com os dons que recebemos. Que a vida de São João Batista inspire você a viver com fé, coragem e humildade. Que ele nos ajude a preparar o caminho para a luz em nossas vidas e no mundo ao nosso redor. São João Batista não foi apenas um profeta do passado. Ele é um farol de esperança para o presente e o futuro. Sua vida nos ensina que cada um de nós tem uma missão, uma razão para estar aqui. Ele nos mostra que, mesmo em meio às dificuldades,
podemos confiar em Deus e cumprir nosso propósito com fé e coragem. João Batista preparou o caminho para Jesus, mas ele também nos prepara para olharmos além das aparências e buscarmos o que é verdadeiramente importante. Sua mensagem de arrependimento, humildade e preparação continua a ecoar, desafiando-nos a viver com integridade e amor. O que João Batista diria para nós hoje? Talvez ele nos lembrasse de que não precisamos ser perfeitos, mas precisamos ser autênticos. Ele nos encorajaria a enfrentar nossos desertos, a superar nossos medos e a confiar que Deus está conosco em cada passo. Como podemos aplicar os ensinamentos de São João Batista em nossa vida cotidiana? Primeiro, podemos buscar a humildade, reconhecendo que não somos o centro do universo, mas parte de um plano maior. Segundo, podemos viver com coragem, enfrentando os desafios com fé e determinação. E por fim, podemos ser testemunhas da luz, mostrando amor e compaixão para aqueles ao nosso redor. Imagine o impacto que teríamos se cada um de nós vivesse como João Batista, com dedicação, integridade e um coração voltado para Deus. Seríamos agentes de transformação, levando esperança e luz a um mundo que tanto precisa. João Batista nos desafia a sair da zona de conforto e a abraçar nossa missão, seja ela grande ou pequena. Ele nos lembra que a verdadeira grandeza está em servir a Deus e aos outros. São João Batista não é apenas uma figura histórica. Ele é um intercessor poderoso. Muitas pessoas ao redor do mundo continuam a buscar sua ajuda em momentos de dificuldade, seja para encontrar a fé, superar desafios ou preparar-se para uma nova etapa na vida. João Batista está pronto para interceder por nós. Se você está passando por um deserto em sua vida, peça a intercessão de São João Batista. Ele sabe o que é enfrentar desafios e confiar em Deus, mesmo quando tudo parece perdido. Sua oração pode ser a luz que você precisa para encontrar o caminho. João Batista nos ensina que nunca estamos sozinhos. Ele nos mostra que, mesmo nas horas mais escuras, Deus está conosco, guiando-nos e fortalecendo-nos. Hoje celebramos a vida de São João Batista não apenas como uma história do passado, mas como um exemplo vivo de fé e dedicação. Sua coragem, sua humildade e sua missão continuam a inspirar milhões de pessoas ao redor do mundo. Que possamos honrar sua memória vivendo com o mesmo amor e devoção que ele demonstrou. Que possamos ser como ele, vozes que clamam no deserto, preparando o caminho para a luz em nossas vidas e na vida daqueles ao nosso redor. São João Batista nos deixa um legado eterno, a certeza de que, quando vivemos com fé e coragem, podemos transformar o mundo. E assim chegamos ao final desta emocionante jornada pela vida de São João Batista. Mas a história não precisa parar aqui. Se você gostou deste vídeo e quer conhecer mais sobre os santos, os milagres e as histórias que moldaram a fé cristã, não deixe de assistir aos outros vídeos do nosso canal. Agradecemos por acompanhar esta história conosco. Que São João Batista inspire sua vida e guie seus passos. Até o próximo vídeo.